Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Clamando no Deserto. Nesse momento, nós vamos estudar a lição 4, temam a Deus e deem glória a Ele. Logo mais iniciamos com uma oração. Obrigado, Deus, por mais uma chance de falar a Tua mensagem. Nos perdoe por nossas falhas, pecados cometidos, nos auxilie em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O texto para memorizar é Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Sábado. O autor dinamarquês Søren Kierkegaard contou uma parábola sobre o tempo do fim que dizia mais ou menos assim. O incêndio começou nos bastidores de um grande teatro. Um palhaço que tinha feito parte da performance foi avisar o público: saiam, o lugar está pegando fogo. O público pensou que tudo não passava de uma grande piada e aplaudiu. Ele continuou: saiam daqui. Quanto mais ele advertia, mais fortes eram os aplausos. Para Kierkegaard, é assim que o mundo vai acabar. Isto é, com os aplausos gerais de pessoas que acreditam que o fim é uma piada. O fim do mundo e os eventos que levam a isso não são, como sabemos, piada. O mundo enfrenta a crise mais grave desde o dilúvio. Na verdade, o próprio Pedro usou a história do dilúvio como símbolo do fim, alertando que, assim como o mundo antigo foi destruído pela água, no fim dos tempos os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão, segundo Pedro 3,10. Uma vez que fomos avisados sobre o que está por vir, precisamos estar preparados. Então, a questão está aliando Apocalipse 14, 12, sobre a perseverança dos santos, a dificuldade em se pregar sobre o fim do mundo, em uma sociedade em que muitos podem não acreditar, ou mesmo que acreditem, talvez não se importem, e um grupo de pessoas que seria o remanescente e que acredita e quer viver de acordo com esse princípio, né? A lição de domingo nos diz o seguinte: temam a Deus. O objetivo do livro do Apocalipse para a nossa geração é preparar um povo para o breve retorno de Jesus e incentivar a união a Ele para dar sua mensagem final ao mundo. O Apocalipse revela os planos de Deus e desmascara os planos de Satanás. Leia o apelo urgente do apóstolo João em Apocalipse 14, 7. Veja também Gênesis, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Efésios. Que instrução específica ele nos dá? Ou seja, que instrução o apóstolo João nos dá, não é? A palavra grega no Novo Testamento para o verbo temer é phobeo, ou phobeo, né? É usada aqui não no sentido de ter medo de Deus, mas no sentido de reverência, temor e respeito. Ela transmite a ideia de lealdade absoluta ao Criador e total rendição à sua vontade. É uma atitude mental centrada em Deus e não em si mesmo, oposto da atitude de Lúcifer, que, conforme a aplicação de Isaías 14, 13 e 14, diz: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O verdadeiro temor foi visto na atitude de Cristo, que se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A essência do grande conflito gira em torno da submissão a Deus. Obviamente isso deve ser importante, pois são as primeiras palavras que saíram da boca do primeiro anjo. Portanto, devemos considerá-las atentamente. A questão do temor, no caso aqui que a lição coloca como uma reverência a Deus. Então nós vamos ler lá, começando com Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Então vamos lá, aqui nós já lemos em lições anteriores, né? Qual é o contexto de Apocalipse 14, o Cordeiro no Monte Sião, 144 mil, irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então vem um outro anjo com o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a todos, né, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. Então, no caso, reverenciai a Deus, honrem a Deus com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos, palavras e ações,
e deem glória a Ele, não só no sentido de falar glória a Deus, mas glorificá-lo, né? Pela reverência a Ele, glorificá-lo através das nossas atitudes, para que vejam, por exemplo, as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu, porque vinda é a hora do seu juízo. Vinda é a hora do seu juízo. Então ele fala em reverência a Deus, glorificação a Deus, e isso associado ao seu juízo. Ou seja, a necessidade de estarmos de acordo com a vontade de Deus em virtude do juízo dele. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, veja, não tem como separar temor a Deus, glorificação a Ele, a necessidade de preparo em relação ao seu juízo e a adoração a Deus. Não tem como você ou eu separarmos, né? Ou seja, ou o cristão ele é um conjunto ou ele não é um cristão, uma cristã no caso, né? Vamos lá então também em Gênesis 22:12. Gênesis 22, o contexto é aqui da prova de Deus em relação a Abraão, em que Deus manda que ele sacrifique seu filho Isaque. Ele leva seu filho até o local, prepara tudo que ele tinha que preparar. Então, quando ele olha só, ele abre a mão, toma o cutelo para imolar o seu filho. Ele já estava preparado para fazer isso. Ou, né, no caso, imolar, sacrificar o filho. O anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, Abraão. E ele responde: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo, não faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão não veria nada disso se ele não tivesse a disposição de fazer o que está no versículo 10. E fazendo só um paralelo, né? É possível que nós não estejamos vendo, é possível que nós não vejamos algumas ações de Deus na nossa vida, porque não estamos dispostos em ir até onde Deus determina, até quando, né? Deus determina, de resistir até quando Deus permitir que nós existamos, a ir aos locais, a tomar as atitudes que Deus determina que nós precisamos tomar. Salmo 89:7. Salmo 89 fala de cantar sempre do amor do Senhor. As benignidades do Senhor cantarei para sempre, perpetuamente. Sei que firme está o teu amor para sempre, a tua benignidade será edificada para sempre. Confirmará a tua fidelidade até nos céus. Fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua semente estabelecerei para sempre. Os céus louvarão as tuas maravilhas. Quem no céu se pode igualar ao Senhor? Deus é muito formidável na assembleia dos santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Então, a importância de reconhecer a grandeza de Deus, a temê-lo, a reverenciá-lo, a honrá-lo, a enxergar o seu poder em contraste com a nossa pequenez, enxergar a sua sabedoria em comparação com qualquer sabedoria que nós venhamos a ter e reconhecer que, diante de tudo que nós vemos, Ele sabe o que é melhor para nós. Provérbios 2:5. Veja só, ele fala: filho, se aceitares as minhas palavras, esconderes os meus mandamentos, para fazer o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares do teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento, por inteligência alçares a voz, por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Se você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, buscar a Deus, buscar a sabedoria que Deus está disposto a dar,
então haverá um entendimento que Deus quer que você tenha. Você entenderá, eu entenderei o que é temer a Deus, o que é temer ao Eterno, e achar o conhecimento sobre Ele. Eclesiastes 12, 13 e 14. Então, aqui nós já lemos também em lições passadas, né? Lembrar-se do Criador nos dias da nossa mocidade, enquanto ainda que tenha acontecido algo conosco, ainda dá tempo de mudança, né? Antes de termos aí uma vida inteira de afastamento de Deus, de problemas, e nos lembrarmos de Deus lá, talvez no final da nossa vida. Então, ele já nos alerta que esse não é o melhor caminho, esse não é o caminho que vai nos trazer verdadeira felicidade. Pelo contrário, ele fala que se deixarmos para esse momento, possivelmente teremos uma série de tristezas por vir, né? E aí então nós temos versos 13 e 14. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que foram dados pelo único pastor, por Deus, né? Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, não há limite para a produção de livro, estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, ou seja, agora que se buscou um equilíbrio entre a necessidade de sabedoria, a necessidade de trabalho, de descanso, de convívio, agora que já se ouviu tudo que se tinha ouvido do sábio Salomão, aqui está a conclusão, que Deus o inspirou, evidentemente. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a juízo tudo que é feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Então nós temos aqui Apocalipse dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Ele fala: temei a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial a todo homem, e porque Deus trará julgamento. Deus há de trazer a juízo toda a obra, quer seja até o que está encoberto. Então veja, muito similar à mensagem do Apocalipse, ou seja, uma continuidade, uma repetição. E por fim, Efésios 5, 21. Paulo inicia dizendo para sermos imitadores dele, assim como ele é de Cristo, né? Como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Não deve haver sequer menção de moralidade sexual, qualquer tipo de impureza ou cobiça. Não haja obscenidade, conversas imorais, nem o imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança. Ninguém vos engane com palavras tolas. Não participe com eles dessas coisas. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes se exponham nas luz, ou seja, mostre que elas são más. Ele fala, não participe, mas antes, ao contrário disso, exponham, mostre que essas obras são prejudiciais, o quanto elas prejudicam. Porque naquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é expulso pela luz torna-se visível. Então vamos lá, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Deem graças a Deus continuamente, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres sujeitem aos maridos, marido como cabeça, assim a igreja sujeita a Cristo. Maridos amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, para santificá-la, apresentá-la sem mancha. Maridos amem as mulheres como seus próprios corpos. E cada um de vocês ame a mulher a si mesmo, a mulher trate o marido com todo respeito. Então, aqui, a instrução em João, né? A instrução que Deus nos dá, que é através de João, por meio de João, em Apocalipse 14, 7, é de temer a Deus, dar glória a Ele, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, ou seja, é uma junção. O cristão ele deve seguir a tudo, não é? Ainda que ele venha falhar eventualmente, a busca deve ser por ser completo, completude, né? Então vamos lá.
Segunda-feira. Temer e obedecer a Deus. O que mais a Bíblia nos ensina sobre o que significa temer a Deus? O temor do Senhor está ligado com a palavra de Deus e com a sua lei. Leia Deuteronômio 6:2, nós já temos aqui aberto. Salmo 119, Eclesiastes 12. De acordo com esses textos, qual é o resultado de temer a Deus? Essas passagens revelam que há uma ligação entre temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Uma relação direta, inclusive, né, entre temer e guardar os mandamentos. Temer a Deus é uma atitude de respeito reverente que nos leva à obediência. O apelo urgente do céu é que os salvos pela graça sejam obedientes aos mandamentos divinos. A graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, não de nossa responsabilidade de obedecer à lei. A graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, não de nossa responsabilidade de obedecer à lei. A graça não só nos livra da culpa do nosso passado, mas nos dá poder para viver de forma piedosa e obediente no presente. Veja que a lição está reforçando algo já que na lição anterior foi colocada, ela reforça agora, que é muito importante a repetição dessa mensagem para que fique fixa na nossa mente. Ou seja, olha só, não apenas nos livra da culpa do passado, mas dá poder para viver de forma piedosa e obediente no presente, consequentemente no futuro. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Há pessoas que têm a estranha ideia de que a salvação pela graça, de alguma forma, invalida a lei de Deus ou minimiza a necessidade de obediência. Quando nós estamos diante da pessoa que invalida a lei de Deus, fica mais evidente. Mas existem alguns que supostamente mantêm a lei de Deus, mas a minimizam, né? E aí minimiza os seus efeitos, a necessidade da obediência, as consequências, superestima alguns aspectos. Cristo nunca nos faz minimizar sua lei, que é a transcrição do seu caráter. O Cristo das Escrituras nunca nos leva a minimizar as doutrinas da Bíblia. Cristo é a personificação de toda a verdade doutrinária. O apelo final do Apocalipse é para que aceitemos, mediante a fé em Jesus, a plenitude do que Ele oferece. Então, vamos lá, fala no final, inclusive, capacitar a viver de forma piedosa e obediente. Vamos lá, Deuteronômio 6:2. Veja só o que Deuteronômio nos diz. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos. Então veja, apesar do costume de se dizer lei de Moisés, foi a lei dada por Deus a Moisés, para que os cumprisseis, e ele fala, olha, mandamentos, estatutos e juízos, que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. É muito triste que nós vejamos pessoas que dizem assim, Deus mandou eles guardarem, mas eles não guardaram, então não precisa mais. Como assim? A palavra de Deus, ela deixa de ter validade porque as pessoas deixam de obedecer? Não faz sentido isso, né? Não tem embasamento bíblico para isso. Ouve, pois, Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques. E aí, então, ele vem aqui um dos versos, né? O Shema, né? Shema Israel, e o de Revavhe, nosso Deus, né? É o único, e o de Revavhe é o único, o eterno é o único, né? Amarás, pois, ao eterno, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. E essas palavras estarão no seu coração, essas palavras que hoje te ordeno. Então não foi um pedido. Ou eles seguiriam a Deus, entenderiam aquilo como uma ordem, ou não seguiriam a Deus e estavam livres. E as ensinarás a teus filhos, dela falarás sentado na casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-se. Então, é para falar o tempo inteiro, mas como falar daquilo que não se conhece?
Então é para estudar o tempo inteiro, para ter o que falar. Atarás por sinal na mão e por frontais entre os seus olhos. Lembra aqui mais um símbolo lá no Apocalipse? Sinal na mão, na testa, né? Ele fala, olha, a lei, atarás por sinal na mão e por frontais entre os olhos. Escreverá nos umbrais das casas, nas portas, né? Então veja que Deus, ele fala, olha, isso é para estar no coração de vocês o tempo inteiro. Então a nova aliança, como é conhecida, ela não trouxe nada de novo ao dizer que era para colocar a lei no coração do ser humano. Isso sempre foi a vontade de Deus. Salmo 119, 73 e 74. Salmo 119, ele é uma série de conceitos, né, de conselhos, que começa dizendo: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Isso é recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Olha que interessante. Tenho prazer nos teus decretos. Vamos lá. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, e assim falarei das tuas maravilhas. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Então veja, não tem nada a ver com cântico de autoajuda, nada a ver com cântico de massagem do ego, não. Os estatutos de Deus têm sido os meus cânticos. Antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. As tuas mãos me fizeram, e agora entra o 73 e 74. As tuas mãos me fizeram e me formaram, o Criador dos céus, da terra, não é? As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Veja, constantemente a ideia de Deus como Criador e a necessidade de buscar a sabedoria de Deus para entender e, obviamente, seguir os seus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. E por fim, bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Bem sei, vou até ler aqui na nova versão internacional: sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Isso exige muita maturidade espiritual, né? Independente do que tenha acontecido na vida dele. Eclesiastes 12, 13 e 14, nós já lemos então, não é? Temer a Deus e dar glória, porque vinda é a hora do seu juízo, porque Deus há de trazer a julgamento, a juízo, todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então vamos lá. Em uma era de consumismo, quando os valores seculares tornaram o eu o centro, o apelo do céu é que deixemos a tirania do egocentrismo e a escravidão da vanglória e tornemos Deus o centro de nossa vida. Bom, e quando nós percebemos que o eu está acima de Deus na nossa vida? Quando eu percebo, por exemplo, que eu estou falando para alguém e o eu está atrapalhando. Quando, por mais que você cite a Bíblia para ela, por mais que você mostre dentro da palavra qual é a vontade de Deus, ela sempre vai falar: mas eu acho que é assim, mas eu não acho que é essa, mas eu acho que fulano de tal tem outro livro tal que falou isso e falou aquilo. Então, ou seja, a pessoa ela quer subterfúgios, ela até pode dizer às vezes que acredita na Bíblia, mas na prática, quando você vai falar, ela sempre foge de alguma forma, ela sempre quer colocar a opinião dela, o que ela acha, seja dentro e fora da igreja, tá? Isso aí, tem muita gente fora da igreja
que ainda diz assim, olha, eu não aceito mesmo, não quero, ok? Tem aqueles que aceitam, e existem várias igrejas aí pelo mundo, mas quando você vai conversar muitas vezes, vai ver o que fazem, a Bíblia não faz parte do dia a dia dessas pessoas. Então, consequentemente, as ações que elas vão fazer não estão baseadas na palavra. E aí elas vão manter os mesmos hábitos. Você vai falar dentro da Bíblia com a pessoa, ela vai falar, mas isso aí você está me julgando, mas isso aí você está negando a ação do Espírito Santo, que ele faz do jeito que ele quer, etc. E aí você vai ver que na maioria das vezes não tem base bíblica, ela vive do jeito que ela acha que é, conforme o aspecto emocional, não o aspecto de coerência, de razoabilidade. E isso é muito perigoso, né? Porque ela até fala, a pessoa até fala que quer servir a Deus, mas na prática o que ela quer é frequentar uma igreja que se adeque àquilo que ela quer. Isso é muito perigoso, porque esse é o pior, né? É as pessoas enxergarem como cristão uma pessoa que não vive o cristianismo. E hoje é muito difícil viver com o cristianismo, por quê? Porque as pessoas enxergam determinadas pessoas como cristãos segundo o que elas acham que é ser um cristão, e não segundo o princípio bíblico. Então elas vão olhar muitas vezes uma pessoa que tem os hábitos de Arão, lá que foi omisso com relação ao povo, que deixou o povo fazer o erro e depois ficou lá, né, tranquilo, como se nada tivesse acontecido, como um cristão verdadeiro. E uma pessoa mais enérgica como Moisés, por exemplo, que viu a situação, a gravidade da situação e teve que agir como alguém que não reflete o cristianismo. Elas vão fazer de tudo para esconder ou deturpar o evento de Jesus, purificando o templo lá com chicote, vão florear e fazer uma série de coisas, e vão enfatizar sempre Jesus ali quieto, né, como se nada tivesse acontecido, omisso. Então isso é muito difícil, porque por isso nós temos que enxergar, né, os servos de Deus conforme o padrão bíblico. Isso, quando eu falo padrão bíblico, é o padrão de Gênesis a Apocalipse. Alguns seguem apenas a Paulo, né? Só serve para eles ali o que está de Atos até talvez Hebreus ali, né? E todos os outros têm que se sujeitar ao que está ali, todos os outros escritos. Mas a questão bíblica é Gênesis a Apocalipse. Isso é fazer a vontade de Deus, isso é buscar. Só que isso exige muito, né? Exige muito tempo. Exige paciência, dedicação, uma série de coisas, né? Então é mais trabalhoso, leva mais tempo, né? Mas fica mais firmado. Então vamos lá. Mateus 6,33, Colossenses e Hebreus. O que essas passagens nos dizem sobre fazer de Deus o centro da nossa vida? Comentário da lição. A questão central no conflito final da Terra é uma batalha pela mente. É de fato uma batalha pela lealdade, autoridade e compromisso com a vontade de Deus. A batalha final do grande conflito entre o bem e o mal para controlar nossos pensamentos. O apóstolo Paulo nos advertiu: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A mente é a cidadela do nosso ser e é a fonte das nossas ações. A palavra tenham nessa passagem significa permitam ou escolham entre vocês o modo de pensar de Cristo Jesus. Trata-se de um ato que exprime vontade. Nossas ações revelam nosso modo de pensar. É fácil, em certo sentido, controlar nossos pensamentos, pelo menos quando estamos cientes de que precisamos controlá-los. Muitas vezes o problema é que, a menos que façamos um esforço consciente para pensar nas coisas certas, nas coisas do alto, nossa mente naturalmente tenderá para as coisas indignas, porque ela tem essa tendência pecaminosa, não é? Por isso precisamos, como Paulo disse, escolher proposital e deliberadamente pensar nas coisas celestiais, usando o dom sagrado do livre-arbítrio, da livre escolha. Então vamos lá. Mateus 6,33. Aqui uma série de conselhos práticos de Jesus, né? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Quando orares, não sejam como os hipócritas, né? Entra no teu aposento, não quer dizer que não possa haver oração pública, mas não se deve propositadamente
Orar com a intenção simplesmente de serviço pelas pessoas, não é? Orando não useis de vãs repetições como gentios. E aí vem a oração do Pai Nosso. Mesma coisa do jejum. Não vos mostreis contristados para como os hipócritas. Então, Jesus fala, olha, tudo que você for fazer que envolva algo que venha a levar ao engrandecimento e que, não havendo necessidade de você expor, você não tem que ficar expondo, né? Ah, porque eu jejuo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, né? Para não pareceres aos homens, não ajunteis tesouro na terra, ajuntai no céu. Ninguém pode servir a dois senhores, não andeis cuidadosos, ansiosos quanto à vida, não é? Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, beberemos ou vestiremos. E aí ele ele complementa dizendo o quê? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, aí existe uma pequena variação aqui, né, sobre qual seria a pontuação, o significado. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí tem, mas buscai primeiro o reino de Deus. Então você pode ler assim, buscai primeiro o reino de Deus, e aí como consequência a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí outro, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, de qualquer forma, se você busca Deus em primeiro lugar, as coisas vos são acrescentadas. E existem também outras coisas que as pessoas podem falar, inventar, etc. Mas o primordial aqui diante de tudo que ele falou, busque a Deus em primeiro lugar. E tudo que você precisa, ele sabe e vai complementar. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se eu tenho dificuldade de buscar as coisas que são de cima, então eu não ressuscitei com Cristo. Então não houve uma mudança, eu não fiz morrer a minha natureza pecaminosa, a minha natureza carnal. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivieis nelas. Então veja, ele sempre trata isso no passado. Então ele fala, se realmente nós morremos com Cristo, viver deliberadamente no erro é coisa do passado. Nós vamos lutar contra isso. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que nós não nos cansemos nem nos desanimemos. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Se esqueceram da palavra de ânimo, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus nos trata como filhos. Então, o que essas palavras nos dizem sobre fazer de Deus o centro da nossa vida? Basicamente, nós temos o quê? Confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, confiar que a obediência a Deus é o melhor para a nossa vida, entender que haverá momentos que Deus vai nos disciplinar, entender que há injustiças, que mesmo quando estivermos de acordo com a vontade de Deus, ainda que venhamos a fazer a vontade de Deus, haverá injustiças, ocorreram injustiças no passado, no presente, vão ocorrer no futuro. Ocorreram no passado, ocorrem no presente, ocorrerão no futuro.
injustiças mesmo com aqueles que fazem a vontade de Deus, mesmo com aqueles sinceros de coração, limpos, isso vai ocorrer. Então, quer dizer, nem tudo não é porque acontece alguma coisa que foi uma punição. Isso pode ser basicamente uma injustiça. Mas existem coisas que podem ser também a disciplina de Deus, e cabe a nós nos avaliarmos como estamos agindo para ver no que se enquadra. Se enquadra numa injustiça que vai acontecer, que assim como já aconteceu com os servos de Deus, ou é um alerta de Deus em virtude da forma como estamos vivendo. Então vamos lá. Aqui nós já fizemos a lição de terça. Vamos para quarta-feira, dando glória a Ele. Um estudo do uso da expressão deem glória a Ele, de Apocalipse 14:7, no Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias, mostra que ela, curiosamente, muitas vezes, mas nem sempre, mas muitas vezes, aparece no contexto do juízo divino. Assim como no caso da mensagem do primeiro anjo. Essa ideia também é vista em Apocalipse 19, 1 e 2. Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Então, ele fala da questão da glória a Deus associada ao seu juízo, glorificá-lo pelo seu juízo. E, possivelmente, nós podemos ver muitas vezes isso associado ao juízo, porque o juízo de Deus tem a ver com a restauração. A restauração, o retorno da justiça plena ao mundo, né? Livramento das injustiças, né? Não dar mais oportunidade para que as pessoas cometam injustiças. Então é por isso que possivelmente a glória a Deus tenha tantas vezes relação com o juízo, o julgamento de Deus, o livramento de Deus, porque é basicamente o que isso representa, não é? Leia 1 Coríntios, né? São o capítulo 3, capítulo 6 e o capítulo 10, né? Nós vamos ler. A pergunta é: como essas passagens nos ajudam a entender um modo pelo qual podemos glorificar a Deus? Comentário da lição. De acordo com Paulo, nosso corpo é um santuário, morada do Espírito de Deus, um templo santificado pela presença divina. As Escrituras nos fazem um chamado alto e claro para glorificar a Deus em todos os aspectos da vida. Quando Deus é o centro de nossa existência, nosso único desejo é dar glória a Ele. Glorificamos a Deus ao revelar seu caráter de amor ao mundo por meio do nosso compromisso de fazer a sua vontade. Então vamos lá, 1 Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então veja, ele está falando, olha, ainda são carnais, a inveja, a divisão. Aí ele fala do partidarismo, né? Nós somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus e edifício de Deus. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, quem ele está dizendo que é o santuário de Deus? Nós. Ele fala assim, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, se alguém, inclusive nós, fizermos algo ou um conjunto de atos que visem a nos destruir, a nos prejudicar, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ora, não faria sentido ele dizer, olha, se outros fizerem mal a vocês, isso é errado e Deus vai agir em relação a isso. Mas se vocês mesmos, deliberado e voluntariamente, se destruírem, não tiverem nenhum compromisso com os vossos próprios corpos, isso vai ficar por isso mesmo. Então, realmente, veja que essa interpretação dada por muitos não faz sentido, né? Ou seja, ele está falando aqui de quem destruir, sejam nós mesmos ou sejam outros. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve se tornar louco para que se torne sábio. Ou seja, não confundam a forma distorcida de pensamento do mundo com aquilo que Deus quer. Agora vamos para o capítulo 6, versos 19 e 20.
Em 1 Coríntios 6 ele fala da questão de a igreja julgando determinadas coisas, pendências entre os irmãos, né? E buscar pessoas habilitadas para isso. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus? Ele fala, assim foram alguns de vocês, deixaram de ser. Então, ou seja, quando ele fala que essas pessoas não vão herdar, e ele fala assim foram alguns de vocês, ele está dizendo, obviamente, as pessoas que são assim e que não mudarem, elas evidentemente não entrarão no reino dos céus. Então, vamos pensar, por exemplo, o bandido vai entrar no reino dos céus? Não, quem vai entrar é a pessoa que, tendo sido bandido, se arrepender dos seus atos. Ele não vai entrar lá como bandido, não vai entrar um bandido no céu. Vai entrar uma pessoa que se arrependeu e resolveu mudar de vida. E assim sucessivamente. Vai entrar um transgressor voluntário da palavra de Deus? Não, não vai entrar. Vai entrar uma pessoa que, tendo transgredido a vontade de Deus, se arrependeu e buscou mudar, desejou uma mudança verdadeira de vida e buscou mudar de vida, né? Então vamos lá, verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Veja que ele repete aquilo que ele já havia falado, olha, a importância do corpo como santuário. O que não faria, e por isso que quando muitos falam assim, não importa o que eu coma, não importa o que eu beba, como não, se o nosso corpo é santuário de Deus? Que nós não somos de nós mesmos, fomos comprados por alto preço. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Como é que eu vou glorificar a Deus com o meu corpo se eu faço tudo que é errado com o meu corpo? Não posso, né? Então é uma grande reflexão para nós. Eu estou glorificando a Deus com o meu corpo, com aquilo que eu faço, o tempo que eu dedico à instrução, o tempo que eu dedico ao exercício físico, o tempo que eu dedico à pregação do Evangelho, né? Eu estou deliberado e voluntariamente destruindo o meu corpo com bebidas alcoólicas, com drogas, com uma alimentação inadequada. E aí, capítulo 10, verso 31. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Aqui ele vai falar de um aspecto espiritual em relação ao batismo, né? Isso vai ficar nítido, tá? Não é questão de nós espiritualizarmos o texto, isso a gente não faz, né? A questão é analisar que ele fala de modo simbólico, ok? Da questão do batismo de forma simbólica aqui. Comeram da mesma bebida espiritual, bebiam a pedra que era Cristo. E aí, dentro desse contexto, ele fala, aquele pois que tudo lhe sobreveio como figuras. Então ele fala, o que aconteceu com o povo lá no passado são avisos para nós, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. E para reforçar isso, ele ainda fala, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. E aí ele fala das coisas que nós devemos fazer. E aí ele fala da importância de não nos associarmos com aquilo que evidentemente está fora da vontade de Deus, né? Não podemos comer do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, na mesa dos demônios, ele fala, né? Ninguém deve buscar o seu próprio bem. Se algum descrente, aí ele fala de aspectos específicos que nós vamos tratar nesse momento. Assim quer comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Então, quando ele fala que ele procura agradar a todos de todas as formas, não é sendo um motivo de tropeço para eles, não é fazendo o que é errado, ok?
Então nós devemos ter cautela com relação a isso. Então ele fala, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus e não nos tornar motivo de tropeço. Então, como essas passagens nos ajudam a entender o modo pelo qual podemos glorificar a Deus? Pelo qual podemos e devemos, né? Pela forma como nós agimos, pela forma como nós falamos, pelo cuidado que nós temos conosco mesmo e com as pessoas, fugindo do que é errado, entendendo que Deus nos transforma, que Ele nos dá o poder, nos capacita para viver uma vida de obediência, a vencer a tentação, nos prover o escape da tentação, ou seja, deixando evidente que nós vencemos pelo poder que Deus nos deu, mas para isso nós precisamos nos apropriar desse poder e lutar. Então vamos lá. Que apelo faz Paulo em relação às nossas escolhas? Romanos 12, 1 e 2. A palavra grega do Novo Testamento para corpo nessa passagem é somata, cuja tradução mais adequada é a totalidade de quem somos, corpo, mente e emoções. A tradução da Nova Almeida Atualizada da Bíblia traz a expressão culto racional. A Nova Versão Internacional também traz a expressão culto racional. A Almeida, acho que é a Corrigida Fiel que eu coloquei aqui também, traz culto racional. Ou seja, um ato de adoração inteligente. Em outras palavras, quando fazemos um compromisso total de temer a Deus e glorificá-lo em tudo, dando nossa mente, corpo e nossas emoções a Ele, isso é um ato de adoração inteligente. E à luz do juízo, priorizar a obediência é uma boa ideia. Ou seja, fica evidente que nós devemos buscar a Deus com razoabilidade, e a partir do momento que buscamos a Deus, então, você não sabe o que a pessoa sentiu naquele momento. Independente do que ela sentiu, se ela errou, ela tem que pedir perdão a Deus, perdão a Deus e buscar mudança de vida, e não usar as emoções, não viver segundo as emoções, e justificando os erros, Uma coisa que a gente costuma ouvir muito, a gente não manda no coração. Não, nós não mandamos mesmo, Deus é que manda na nossa mente, Então, se entregamos a Ele, Ele vai saber como coordenar a nossa mente. Então, vamos lá? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. E aí ele fala, a tradução para corpo é somata, que vos apresentei por completo, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. Que se ofereçam em sacrifício vivo. Por completo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Então é muito interessante quando nós vemos pessoas dizer assim, mas nós estamos mudando porque o mundo está mudando. E Paulo fala o quê? Não, peraí, você tem que se entregar por completo a Deus. Isso é um culto racional a Deus, se entregar a Ele por completo, pensamentos, palavras, ações, emoções. E não se amoldem aos padrões desse mundo, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Aí sim nós vamos conseguir, por não nos amoldarem ao que o mundo é que nós vamos conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso tem um monte de gente, muitas vezes nas igrejas, que não consegue experimentar isso, que vive uma vida pior do que as pessoas que estão lá fora. Por quê? Porque se deixam amoldar pelo padrão do mundo, aí ela fica sempre ali, em cima do muro, Ela não quer ficar ali em evidência como uma pessoa que não serve a Deus, mas ela também não quer servir a Deus na totalidade do que Ele pede, Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Quinta-feira vem com Hebreus, capítulo 4 e 7. Então, é basicamente Hebreus. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
Essa é a representação do povo fiel de Deus nos últimos dias. No entanto, a única maneira de guardarmos os mandamentos de Deus em qualquer época é por meio da fé em Jesus. O texto não traz a expressão fé em Jesus, embora ela seja extremamente importante, mas a expressão fé de Jesus, o que indica algo mais. Foi a fé, ou no caso podemos aí usar um paralelo, né? Como é a fé de Jesus, a fé que Jesus nos ajuda a desenvolver, ter a mente de Cristo, né? Então, deixar Deus transformar a nossa vida, o que vai totalmente de encontro, é totalmente contrário ao que muita gente diz sobre a questão de não conseguir nos controlar, né? Não, quer dizer, de nos entregarmos a Deus e controlarmos nossas ações. Foi a fé que permitiu que Cristo vencesse as mais ferozes tentações de Satanás. A fé é um dom concedido aos crentes. Quando exercemos a fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração, ela cresce. Vencemos não pela nossa força de vontade, mas pelo poder do Cristo vivo que atua em nós desde que tenhamos vontade. Vencemos não por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Vencemos porque deixamos Ele atuar em quem somos. Podemos vencer porque Ele venceu. Podemos ser vitoriosos porque Ele foi vitorioso. Porque Ele triunfou, nós podemos triunfar desde que deixemos que Ele trabalhe em nós. Leia Hebreus 4, 14 a 16 e 7, 25. Como podemos vencer e viver temendo a Deus e dando glória a Ele? Jesus venceu as artimanhas do diabo. Confiando nele também podemos ser vitoriosos. A mensagem do Apocalipse é de vitória, não de derrota. A palavra vencer é usada 11 vezes no Apocalipse. Vencedor herdará todas as coisas. Isso não é legalismo, é a vitória por meio de Jesus. É a graça milagrosa e transformadora que muda vidas. Isso tem sido bastante confundido nas igrejas em geral, né? Até mesmo em algumas de nossas igrejas, se não uma quantidade talvez até considerável, confundindo e deturpando o conceito do poder de Deus dado para que vençamos e transformando isso em legalismo, né? Uma falsa noção do poder de Deus atuando. Então eles negam o poder de Deus, né? As pessoas falam assim, porque nós somos miseráveis, cegos e nus. Eu falei, não, nós quem? Porque eu estou seguindo o conselho que foi dado à igreja, né? Aquela igreja que era pobre, cego, miserável e nu, ele falou, olha, aconselho que você mude. Compre ouro refinado, compre colírio, compre vestes. Eu aconselho que você mude. Então, se a pessoa está na igreja e ainda é assim, ela tem que orar a Deus com urgência para transformar, porque se Deus fala para você fazer uma coisa e você deixa de fazer, está em pecado deliberado. Se Ele fala para um povo miserável, pobre, cego e nu, para comprar ouro, colírio, vestes, então, peraí. E esse povo continua assim, é porque não está seguindo o conselho de Deus. Então, Hebreus 4, 14 e 16. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. E vamos lá. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez certo dia, a questão do repouso, né? E aí ele enfatiza novamente aqui, olha, procuremos entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Verso 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa, ou seja, se não temos alguém que não possa, é uma dupla negação. Então nós podemos dizer assim, não temos um sacerdote que não possa, é o mesmo que dizer, porque temos um sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora, verso 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. 7:25.
Aqui ele fala da diferença do sacerdócio, né? De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador, este permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, pelo poder de Jesus, nós conseguimos vencer. Ele pelo que ele representa, pelo que ele foi, pelo que ele é, nós somos perdoados e somos transformados. Estudo adicional. Podemos resumir a força da expressão temam a Deus como o último chamado de Deus à humanidade para escolhê-lo como seu glorioso Deus. Esse temor não se manifesta, pelo menos por enquanto, em terror e tremor, mas em alegre e amorosa submissão à lei de Deus, em adoração exclusiva a Ele, não há outras opções, porque o que se mostra no horizonte do conflito cósmico são ações de poderes demoníacos, destinados à extinção. O temor do Senhor é, portanto, um convite divino para estar do lado de Deus no conflito, a fim de estar diante da sua presença gloriosa, preenchido de alegria e eterna comunhão com Ele. Ângelo Manuel Rodrigues. Que Deus os abençoe. Convido vocês para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido até agora. Perdoa por nossas falhas, pecados. Esteja sempre conosco, nos auxiliando. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.